Ok, estamos de volta. Esta é a segunda etapa da nossa aula de administração eclesiástica. E, como eu disse no início, é uma área importantíssima, um assunto de extrema importância para o trabalho que envolve a nossa responsabilidade espiritual, com certeza. E eu quero aproveitar antes de apresentar para vocês alguns livros. Nemuel Kessler e Samuel Câmara, lançado pela CPAD, Administração Eclesiástica. Pastorear é muito mais que presidir, é administrar com eficiência os negócios do reino. Adquira este livro, muito, muito bom. Um outro livro, que ele não é de caráter cristão, mas é muito bom também, lançado pela editora Campos, O Sucesso dos Líderes. Muito bom este livro, ok? Então, está aqui. Se você puder adquirir, editora Campos, é de Joseph Badaraco Jr., um guia não ortodoxo para fazer a coisa certa. Um outro livro também, muito bom, que eu quero apresentar para vocês, é Os Verdadeiros Líderes da Mudança, ok? Um outro material muito bom, da editora Campos também. Não são livros assim, estes dois últimos, e mais um que eu vou apresentar, não é um lançamento de cunho cristão, mas de liderança, que envolve a administração, tá? Então, excelentes livros. E um outro não menos importante, apesar de ser de menos páginas, é este aqui. Como equilibrar trabalho e família, viu? Um livro pequeno, escrito por Ken Lizotte e Barbara Litwack. Eles escreveram esse livro, sabe? E é muito importante, trabalho eficaz. É a série do trabalho eficaz. Eu só tenho este. Se você quiser procurar os outros da série, que com certeza deve existir, entendeu? É muito, muito bom, viu? Que Deus abençoe. Procura adquirir esses materiais, que eles vão te ajudar no trabalho e promover, com certeza, mudanças na sua vida, na sua maneira de pensar. Pode ter certeza disso. Vamos ao nosso próximo slide, uma visão holística do ser. Nós deixamos para trás o outro slide que fala sobre a obra que segue a fé verdadeira. E aqui nós vamos falar sobre uma visão holística do ser. O que quer dizer a palavra holos no grego? Significa inteiro, composto. Então, segundo o dicionário, holismo é a tendência a sintetizar unidades em totalidades, que se supõe seja própria do universo. Sintetizar é reunir elementos em um todo, é compor. Ter uma visão holística do homem é tratá-lo em todas as suas dimensões como ser, né? Corpo, alma e espírito. Quando a Bíblia, por exemplo, diz sobre a santificação do homem, diz que o homem deve ser santo no corpo, alma e espírito, né? Então, o homem tem o seu lado material, físico, e tem o seu lado espiritual, ok? Então, não entraremos aqui em questões teológicas quanto à dicotomia, tricotomia, não é esta a nossa proposta, mas, sem dúvida alguma, todos nós, sejamos nós da linha dicotômica ou tricotômica, entendemos que o homem é um ser tanto físico como espiritual. E dentro do nosso contexto momentâneo é isso que nos importa, é isso que nos interessa, ok? Então, quando se trata de administrar seres humanos, precisamos entender que há aí uma grande complexidade em relação a isso. Afinal de contas, o homem ele não é apenas corpo, ele não é apenas matéria, né? O homem é espírito e alma, isso significa que o homem é espiritual. Então, ele tem emoções, né? Ele tem mente, ele tem pensamentos. E este mundo espiritual, este mundo
que envolve a psicologia do ser humano é muito vasto, né? Muito complexo. E nós precisamos, além de buscar de Deus, né, graça, conhecimento, sabedoria e discernimento espiritual, precisamos conhecer outras técnicas que envolvem este trabalhar com o homem. Não é? Hoje está havendo assim, uma grande demanda por psicólogos, né, psicanalistas e médicos, né, a área da ciência que trata da mente do ser humano. Hoje o homem está se destruindo como matéria, começando essa destruição na mente. Não é? A mente do ser humano está doente e precisa de ajuda, precisa de cura, precisa de alguém para trabalhar com isto. E este é um grande desafio para o mundo pós-moderno, ou para nós num mundo pós-moderno. Então, é importante que o líder cristão não venha viver uma liderança espiritualizada. Né? Tudo é espiritual, não. O ser humano, tendo uma visão holística do ser humano, se subentende que nós vamos chegar ao conhecimento de que ele não é apenas espiritual. Ele também é matéria, ele também é carne, ele também é pensamento, né? É intelecto. E nós precisamos buscar conhecimento na ciência também para interpretar este outro lado do ser humano, que não é o espiritual. E às vezes o líder cristão, o pastor, o professor de escola dominical, ele simplesmente espiritualiza a vida do ser humano como se tudo fosse só no campo espiritual, e não é. A gente precisa entender quando é espiritual, quando não é. Quando é um problema da mente, quando é um problema espiritual. Não é? E a gente sabe que o adversário de Deus e da igreja, ele trabalha muito nesta área da mente do ser humano. E se você não tiver conhecimento e discernimento espiritual, você se confunde. E aí você não saberia como trabalhar esta questão. Né? Então, é muito importante você analisar isso. Tá bom? Você não, nós, né? Líderes da Igreja do Senhor. Vamos lá, próximo slide. A igreja como uma base. Para que a igreja desenvolva com sucesso o trabalho, ela precisa prezar pela boa organização. A igreja como uma célula. Estes grupos foram se organizando de cidade em cidades, vindo a ser denominado igreja. Paulo, ao endereçar suas cartas aos irmãos destinatários, iniciava com as seguintes palavras: a igreja de Deus, ou a igreja do Deus vivo, que está em Corinto, na Galácia, em Éfeso, em Tessalônica, na Ásia Menor, em outras igrejas da Ásia Menor, porque Éfeso, Galácia e outras eram da região da Ásia Menor, enquanto Corinto estava na região da Grécia, assim como continua hoje, a poucos quilômetros de Atenas. Então, nós encontramos Paulo endereçando suas cartas às igrejas locais, isto é, a igreja era administrada dessa maneira, não havia uma centralização organizacional, havia uma organização espiritual onde as igrejas estavam interligadas naquilo que nós chamamos de corpo de Cristo. Nós temos várias células em nossos corpos, em nosso corpo, cada um tem células no seu corpo, As células que são responsáveis pela renovação da pele, as células que são responsáveis pela a cura, e a renovação de outros órgãos internos do corpo humano, células que são renovadas. Quando essas células estão doentes, elas trazem um mal que pode afetar todo o funcionamento do corpo. E aí entram os cuidados necessários. No caso da igreja do Senhor como igreja na terra, ela não é dividida, ela não é separada. O corpo de Cristo é um só, com uma única cabeça e várias células espalhadas por este planeta afora. E que deve seguir de uma maneira assim bem precisa os ditames
doutrinários, os ditames bíblicos. Não estamos falando aqui de diferenças culturais, nem de costumes, nem de hábitos culturais, estamos falando de doutrina, não é? Com algumas variações, existem algumas interpretações diferentes, mas isso não vem ao caso, né? Isto é admissível, isto é discutível, quando é para o bem, né? Discutível quando é para o bem, e isto é saudável, né? Não tem nada de maléfico nessas diferenças de interpretações. Nós é que às vezes complicamos as coisas, né? Levamos uma complexidade enorme para essas diferenças, o que não deveríamos fazer. Mas a Igreja do Senhor, independentemente da placa, da denominação, de onde ela está, de qual língua fala, de qual cultura, de qual país, ela está inserida num corpo, que nós chamamos, né, a Bíblia chama de o corpo de Cristo na terra, onde Ele é o cabeça. E tudo vem dele, as ordens, os ditames, as regras, né? Tudo vem dele. Ele é o nascedouro de toda esta bela igreja espalhada pela terra. E cada célula precisa ser bem cuidada, né? E o corpo precisa de cuidados. E aí entra a boa administração, que nós já viemos falando até aqui, que envolve tanto as áreas técnicas, visíveis, palpáveis, como também as questões espirituais, que também têm as suas armas específicas, né? Suas fontes de conhecimento, no nosso caso, a teologia bíblica, que nós nos apoderamos delas, ou dela, né, e de outros ramos da teologia, para compreendermos melhor esse corpo de Cristo na terra e poder colaborar para o bom desenvolvimento, ok? Então, as igrejas, elas eram plantadas em diferentes lugares. Paulo foi um grande plantador de igrejas, e ali ele organizava a igreja, colocava líderes, pastores. Quando ele escreve a Tito, por exemplo, ele diz que Tito deveria ir, sob sua liderança, para a ilha de Creta, né, se não me engano, espero não estar cometendo nenhum engano aqui, para estabelecer presbíteros nas igrejas, tá? Lá no capítulo 1, eu estou com um universitário aqui que pode me ajudar conferindo, né? Que às vezes foge da mente, né? A gente fala tantas coisas e eu não quero aqui cometer nenhuma gafe, sobretudo em algo tão simples, né? Então, Tito foi comissionado por Paulo para estabelecer presbíteros nas igrejas e organizar as igrejas dentro de uma visão do corpo de Cristo, onde havia ali uma base em Jerusalém, cujo pastor era Tiago, né? Então, confirmamos aqui, é Creta mesmo, tá? A gente fala tanto disso, né? E às vezes, enfim. Portanto, vamos avante. A igreja, ela é uma base, né? A igreja local, ela é uma base para a administração deste corpo na terra, né? A igreja local, funcionando em diferentes lugares, diferentes línguas, diferentes culturas, com diferentes necessidades, dentro de uma visão do todo, né? Aí também está a visão holística da igreja. Aí você sintetiza a igreja, você pega a igreja como célula espalhada pelo mundo inteiro, une todas estas partes, e aí você passa a ter a visão de uma única igreja na terra, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok? Próximo slide. Funções precípuas da administração. Planejamento. O planejamento envolve toda a liderança. Toda a liderança. Não é uma parte, não é um ou outro. Toda a liderança precisa estar envolvida no planejamento. Por quê? Porque então toda a liderança terá uma visão clara do que está sendo planejado. Você não chama alguém para dentro de um projeto, exigindo que ele entenda a miúde, né, o projeto, sem que ele faça parte do planejamento, né? Você pode até chamar alguém para trabalhar no sentido lateral, não literal, tá? Lateral do projeto, como um contribuidor e tudo, mas quando você quer uma liderança totalmente imbuída de uma única ideia, dentro de uma visão de onde você quer chegar, você precisa trazer essa liderança para dentro do planejamento, planejar juntos. E o risco do prejuízo será muito menor. Ele pode até existir, mas será muito menor. Ok? Como criar e manter a motivação. Nosso próximo slide. Uma das mais importantes tarefas do líder é proporcionar motivação. Se você tem um planejamento, quer chegar a algum lugar, traz a liderança,
Mas no caminhar, durante o processo de administração do projeto, vão surgir pedras, empecilhos, dificuldades, e aí o que nós precisamos fazer? Precisamos sempre estar reunindo com o grupo e dar aquela palavra de motivação. Essa motivação aqui tem muito a ver também com, não é com sensibilizar, sabe? Não é falar as emoções, mas conscientizar o grupo da importância do que se quer e de onde se quer chegar. Então, que a motivação nasça de uma visão consciente, não apenas de algo que vai lá no coração, traz uma certa alegria, não, vai ser assim, vai ser muito grande, vai ser maravilhoso, mas de repente surge uma pedra no caminho, opa, aí todo mundo para e não prossegue. Isso sempre vai acontecer, né? Sempre vai surgir algo para nos desanimar. Existe alguém sempre pronto para colocar esses muros diante de nós. Mas com uma palavra de conscientização seremos motivados a superar os desafios e alcançar o propósito. Veja bem, em um certo momento da vida de Israel, eles estavam com muito medo, todas as tribos de Israel, e se escondendo dos midianitas, que vinham todos os anos, levava a riqueza do povo de Israel, as plantações, os alimentos, e deixava o povo numa crise terrível, e era Deus tratando com o seu povo, a gente sabe disso, mas Deus queria mudar isso num determinado momento, e Deus vai e se encontra com Gideão. O Senhor vai a Gideão e conversa com ele, está lá no capítulo 6 do livro de Juízes, e Deus, o Senhor, ali é o Senhor, é uma presença teofânica, veterotestamentária, onde Deus se apresenta aos seres humanos, e ali o próprio Senhor se apresenta a Gideão e chama Gideão para uma missão de libertação do povo das mãos dos midianitas. E o Senhor chega e diz, varão valoroso. E Gideão questiona Deus, A gente vai lá no capítulo 6, e você percebe agora Gideão questionando com Deus, E Deus disse, olha, eu sou contigo, varão valoroso. E ele disse, olha, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram, de como o Senhor tirou o povo do Egito, sustentou o povo no deserto, o povo passou pelo Mar Vermelho, Ele sabia de toda a história que os pais haviam contado. E agora ele questiona Deus, por que nós passamos por tudo isso, todas essas vitórias, e agora nós estamos nessa situação? E o Senhor traz uma palavra de incentivo, de motivação. Mas não é uma palavra vaga, uma palavra solta no ar, Não, isso não motiva ninguém, isso é coisa do momento. Então o Senhor vem e diz assim para ele, olha, você com a tua força vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Ele diz, mas com que livrarei Israel? E aí o Senhor tem um diálogo com Gideão, e ali como o melhor psicólogo que existe, ele traz uma palavra que muda a cabeça desse rapaz, que muda as atitudes dele, que muda ele de posicionamento. Ele sai do esconderijo, ele sai da inércia, ele sai da pequenez, e Deus vai trabalhando e administrando as emoções de Gideão, e Gideão agora começa a acreditar, começa a crer que ele realmente era o instrumento de Deus para livrar o povo. E aí, depois de um processo do trabalhar de Deus, que está lá no contexto, do capítulo 6, capítulo 7, ele acredita, ele se entrega, ele passa por experiências maravilhosas durante aquele processo de Deus trabalhando na sua vida. E aí, ele vai para cima, ele vai para a luta, ele vai para a batalha, e a vitória, com certeza, ela foi extraordinária. Então, o Senhor, ele é aquele que traz uma palavra de conscientização, motivando o líder a acreditar na sua possibilidade de fazer parte de um projeto de mudanças, e é isso que Deus está fazendo. Então, como motivar? Primeiro, pelo exemplo. Seja um exemplo, seja uma pessoa cheia de energia, de acreditar, porque já pensou, você chega diante do seu grupo e diz assim, nós estamos aí, mas fazer o quê? Você não vai animar ninguém desse jeito, você precisa ter, você mesmo, a animação, a alegria do Senhor no seu coração, e crer no desenvolvimento do projeto, de que vai dar certo, e quando você faz assim, o povo te acompanha, o grupo te acompanha. Palestras,
é você trazer palavras de incentivo, de conscientização, de motivação, né? Filmes, eu tenho um exemplo, por exemplo, para apresentar para vocês, um exemplo de um filme que eu vi muito bonito, e talvez você também tenha visto, Desafiando Gigantes, né? Eu ganhei este filme de um amigo, uma certa vez, e eu assisti, e é um filme tremendo, né? Filme cristão, filme evangélico, cristão evangélico, e com uma mensagem bíblica, né? Uma mensagem realmente motivadora, conscientizadora do que Deus é capaz de fazer para mudar a vida do ser humano, mas que ele é participativo neste processo de mudança e de administração da própria vida, das próprias emoções, do trabalho a ser realizado, e você vai lá. Adquira este filme, Desafiando Gigantes. Muito, muito bom. Um outro documentário muito importante que eu te aconselho a procurar adquirir é sobre a igreja nas ilhas de Fiji. Olha, tremendo. Como que Deus mudou a história daquele povo, viu, das ilhas de Fiji, através da pregação do Evangelho. É tremendo. Te aconselho também a adquirir e a entender melhor sobre a história das ilhas de Fiji, no que tange a conversões, a mudança de atitude, como que o governo, a política foi impactada a partir do momento que a igreja assumiu a sua posição e não se misturou negativamente com a política, mas impactou a política sendo o que deveriam ser como instrumentos de Deus. Isso é muito importante. Motivação pode acontecer através dos encontros dos departamentos na igreja, né? Departamento de jovens, departamento de adolescentes, a escola dominical, onde o professor está cara a cara com o seu aluno, e ali ele conhece o aluno, conhece as dificuldades do aluno, e é ali que ele vai usar aquele instrumento que ele tem, aquele momento, sabe, de contato, de ensino, de discipulado, para trazer uma palavra, não apenas para o grupo, no sentido geral, mas muitas vezes ele se dirigir a alguém especificamente, aquele aluno que está passando por um momento difícil. Essa é uma forma de administrar e que traz crescimento e sucesso para a obra de Deus, né? Então, a escola dominical é um braço forte que a igreja tem, né, para administrar estas questões e para trazer realmente progresso, crescimento, cura, mudança. Tudo isto é muito importante. Princípios de trabalho em equipe. Administrar sozinho? Se você acredita que pode, sinto muito, mas você já está começando, trazendo para si o fracasso. Ninguém administra só. Nem em casa, nem no trabalho, nem na igreja, nem no ministério, nem na empresa, em lugar nenhum. A gente começa com equipe. Quais os passos para formar uma boa equipe? Passo número 1, como escolher a equipe de coordenação? Na minha opinião, se você vai tratar de questões que envolvem educação, você precisa escolher pessoas que têm conhecimento pedagógico. Se você vai escolher um líder para liderar uma escola, você precisa escolher alguém que tenha conhecimento de administração de uma escola, né? Que tenha pelo menos noção de administração com relação a uma escola. Isso é muito importante. Então você não vai escolher pessoas, você não vai escolher pedreiro para fazer o trabalho de um mecânico. E nem vai escolher um mecânico para fazer o trabalho de um advogado. Cada um na sua área, né? Aqui eu me refiro a questões técnicas, viu, gente? Passo número 2, estabelecer objetivos. Você vai escolher a sua equipe dentro da ideia de onde você quer chegar. Então, tudo tem um começo e tem uma base para te levar ao alvo definido. Do contrário, você não vai chegar lá. Passo número 3, distribuir tarefas e funções. É delegar tarefas e funções, não responsabilidade. A responsabilidade será sempre do líder principal, do dono da empresa, do pastor da igreja. Ele não delega responsabilidade, ele delega tarefas, ele delega funções, nunca responsabilidade. Ah, não, a responsabilidade era do fulano, eu passei para ele. Não, a responsabilidade é sua como pastor, é sua como líder, é sua como dono da empresa, é sua como diretor da escola, viu? Nunca esqueça isso, delega-se tarefas, responsabilidade é intransferível, Passo número 4,
avaliações e motivações. Então, é importante estabelecer que os objetivos não são os seus, mas do grupo. Então, você pode ter a ideia, você passa para o grupo. Agora, quando o grupo incorpora esta ideia, né, se mistura com esta ideia, abraça, compra, se envolve, agora a ideia é de todo mundo. Né? A ideia foi do fulano, então eu não tenho muito o que fazer não. Mas espera aí, você só se joga no projeto quando a ideia é sua? Isso é muita pequenez, né? Isso é muita infantilidade, isso é imaturidade. Viu? Então, a ideia nasceu do fulano, mas eu não sou vaidoso. Se a ideia é boa, deixa eu apoiar, vou estar junto, vamos fazer funcionar, vamos fazer acontecer, porque é para o bem do coletivo. No caso da igreja, é para o bem de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. No caso da empresa, é para o bem de toda a empresa, seja ela de que ramos for. Né? Então, esta é uma correção que a gente tem que fazer. Nós somos muito vaidosos, somos muito individualistas, né? No sentido pejorativo do termo mesmo, não é? Se não sou eu, então eu não estou envolvido. Então você não é de equipe, você não serve, viu? Esse tipo de pessoa não pode fazer parte da equipe, tem que ficar fora, porque vai dar problema, vai trazer dificuldades para o bom andamento do projeto. Né? Então, se não é de equipe, se não compra a ideia dos outros, então sai fora, é muito melhor. Tá? Sempre é importante sentar de tempo em tempo. Pode ser estabelecido, olha, daqui um mês, daqui uma semana, daqui 15 dias, ou com o passar do tempo, quando as coisas vão ficando mais bem ajustadas, de 3 em 3 meses, vamos nos assentar e vamos reavaliar, né, o projeto. O que nós conseguimos, o que não foi possível, né? Não conseguimos, quais foram os motivos, onde nós falhamos, onde erramos, ter a humildade de reconhecer, né, as falhas, uma visão talvez que começou assim com a melhor das intenções, mas que não funcionou. Então, nós temos realmente que tomar muito, mas muito cuidado com essas questões, viu, gente? E caminhar nesse processo, tá? Avaliando tudo para termos sucesso na nossa administração. E rever conceitos, né? Aquilo que a gente pensava lá no início, né? Não, é assim que tem que ser e tal. De repente, a gente chega à conclusão de que não é mais assim que tem que pensar. E aí a gente muda a maneira de pensar para mudar os atos, os hábitos, as atitudes, para trazer mudança dentro da visão do projeto. Isso é muito importante, ok? Então, nunca esqueça disto. Se você não é de equipe, você não serve para a administração da obra do Senhor, sobretudo. Administração nenhuma, e muito mais na obra de Deus. Nós somos interdependentes, somos membros, cada um com a sua função, mas dentro de um corpo onde um membro é dependente do outro. Se você pensa que você não depende, você não é membro. E se você não é membro, você não é igreja. E se você não é igreja, deixa a igreja caminhar e segue o seu caminho. Próximo slide. Êxodo capítulo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia agora, né, versículo 20 e 21. Nós temos aí essa história, eu quero fazer aqui um belo resumo. Havia as demandas lá no deserto, Moisés, com praticamente 3 milhões de pessoas, né? Uma nação com muita gente. Imagina você, um homem no deserto com essa multidão para administrar problemas, administrar conflitos, administrar bate-boca de um com o outro, coisas absurdas, de tão insignificantes que eram, se tornavam absurdas. E o pobre Moisés tinha que ficar ali todo dia, resolvendo o problema dos outros. E um dia ele recebe a visita do seu sogro Jetro, e o sogro diz assim: olha, eu estive te observando e você não vai aguentar, você vai morrer. Isso não é para você não, não dá para ninguém, ninguém consegue. Eu vou te dar um conselho. Busca entre o povo pessoas capazes. Aquele que tiver, por exemplo, capacidade de liderança para liderar 1000, coloca sobre 1000. Aquele que tiver capacidade de liderança para liderar 100, coloca sobre 100. 50, 50, 10, 10 e assim por diante. Né? Escolha homens capazes entre o povo e coloca-os para administrar aquelas questões que são mais fáceis para eles.
Cada um de acordo com a sua capacidade administrativa. Quer dizer, irmãos, isso é inteligência. Você não vai colocar uma pessoa que tem capacidade para liderar 100 apenas, para liderar 1000, porque ele não vai conseguir. Se você coloca alguém que tem capacidade para liderar 1000, para liderar 10, é prejuízo. Por quê? Porque ele tem muito mais potencial. Então aproveita o potencial dele. E deixa ele crescer, deixa ele prosperar, deixa ele ir avante. Há um grande problema de mentalidade tão pequena na administração, e não só na igreja, mas na igreja também, infelizmente, existe, de que se o meu liderado cresceu, eu corto ele. Eu tiro ele do jogo. Por quê? Porque ele vai ficar melhor do que eu, ele vai crescer mais do que eu. Bom, isso é pequenez, isso é mediocridade, a gente tem que se livrar disto. Né? Isso é muito pequeno. Se o meu aluno se torna mestre, olha o privilégio. Ele se tornou mestre por minha causa. Se ele está melhor do que eu, é um privilégio para mim. É uma honra. É assim que a gente tem que ver. E agora, esta visão administrativa foi de Jetro para Moisés. E Moisés, então, ouve o seu sogro e ele faz isto. Reúne o povo e escolhe de entre o povo. Quer dizer, você não vai escolher liderança para te ajudar a conduzir o seu trabalho de pessoas que você não conhece, que não estão envolvidas de certa forma com você. Então, seja na empresa, seja no negócio, seja, sobretudo, no ministério da igreja do Senhor, você vai escolher quem? Quem está ali perto, quem você conhece. Conhece a família, conhece a origem, conhece o caráter, conhece a capacidade administrativa, e você vai indicar aquelas pessoas para diferentes áreas de acordo com a capacidade de cada um, para colaborarem na condução do trabalho. Então, nunca esqueça isto. E o que ele iria fazer? De acordo com o Jetro, olha, você divide a tarefa, de acordo com esses critérios, e que tragam até você apenas aquelas questões complexas demais que eles não podem resolver. Assim, vai todo mundo descansar, o povo não vai ficar enfadado, aguardando para ser atendido, e você também não. Então, delegue tarefas. A responsabilidade era de quem? Sempre de Moisés. Mas as tarefas foram delegadas. Este é um princípio de administração que nós precisamos colocar em prática. Porque senão, a coisa não anda. Nada anda se a gente não... Essa é uma visão, é um critério de visão administrativa que traz sucesso. Quem pensa diferente vai ficar sempre aí, se esforçando, nadando e vai morrer na praia. É? E o que eles tinham que fazer? Ensinar. O que Moisés tinha que fazer quando ele escolhesse esses homens? Ele tinha que treiná-los. Eles tinham capacidade, ele via capacidade, potencial neles, mas eles precisavam de instrução. Então, o que Moisés tinha que fazer? Ensinar. Ensinar o quê? A lei, as regras. Tinha que passar para eles qual era a base, né? A lei, as regras, o ensinamento tinha a ver com o conhecimento que eles tinham que ter para administrar as questões, as escrituras, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, os limites. Era isto que eles tinham que aprender. E Moisés tinha a responsabilidade de treiná-los nisto, passar para eles esse conhecimento. Para quê? Para que eles pudessem desenvolver bem o trabalho deles lá no grupo onde cada um estava plantado. É assim na igreja. O pastor, o líder principal, no sentido de responsabilidade, né? Ele escolhe os seus companheiros, ele treina-os e coloca cada um numa área e vai acompanhar. E eles vão desenvolver. Sendo bem treinados, bem trabalhados e bem acompanhados, eles vão fazer um bom trabalho, por que não dizer um ótimo trabalho, e o nome do Senhor será glorificado. Ele escolhe quem? Alguém que tivesse capacidade. Onde? Entre eles. Para quê? Para ensinar aquilo que eles haveriam de aprender com seu líder, que era Moisés. Não é ele chegar e falar assim, não, olha, Moisés me colocou aqui, então, olha, aqui é o seguinte, aqui quem manda sou eu, aqui sou eu que decido como é que vai ser, viu? E pronto, acabou. Não é assim, não. Nós somos um corpo, uma estrutura, com uma cabeça, que é Cristo.
É olharmos para as Escrituras e entendermos o que a Bíblia diz a respeito do serviço cristão e da administração das coisas de Deus. E todos nós devemos estar inseridos ali. A partir do momento que cada um toma um rumo, no sentido de conceito de liderança da obra de Deus, aí tem que se separar. Não dá para ficar no mesmo lugar, com o mesmo povo, com ideias deturpadas, diferentes, maldosas. Isso não funciona. Isso é prejuízo para a obra de Deus. Okay? Ensinar a mesma coisa, a mesma visão. O propósito é um só, é o mesmo. Se a gente não tiver esta visão, este conceito, está tudo errado. Okay? Próximo slide. Administração do tempo. Aqui eu coloquei, nos outros eu acabei não colocando por uma falha, não sei o que aconteceu. Página 18 a 31, tem a ver com a apostila, tá? Mas é indiferente isso aqui, tá ok? Administração do tempo. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Dá-me, Senhor, mostra-me o fim da minha vida. Na verdade, a minha vida é um palmo. É como um sopro. Passa ligeiramente. Se a vida é um palmo, é como um palmo. Se a vida é nada diante de Deus, diante da eternidade. Se a vida é um sopro, é insignificante em termos de tempo, ela no estalar de dedo desaparece. Então aí temos a grande responsabilidade de aproveitar cada momento da vida. O agora é muito importante. O que eu posso e devo fazer agora, não amanhã. Como eu estou administrando a minha vida, este tempo que Deus me deu na terra, que é tão curto, tão pequeno. Às vezes a gente perde tempo com coisas tão pequenas, tão efêmeras, tão sem sentido. Entendeu? E perde a vida. Então nós temos que administrar o tempo, aproveitar cada momento, cada segundo, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. E fazer o que nós precisamos fazer na obra do Senhor. Princípios bíblicos para a administração do tempo. Próximo slide. Estabeleça prioridades. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus envolve toda a nossa vida. O nosso respirar, as nossas decisões, os projetos, tudo, quando se fala de igreja, de povo de Deus, de corpo de Cristo, está intrinsecamente ligado a Deus plenamente, não se separa isso, é uma coisa só. Então, já que é assim, vamos viver a nossa vida em Deus. As nossas decisões, a nossa família, o nosso negócio, os nossos projetos, a igreja, o ministério, Deus é o cabeça de tudo. Como é que nós devemos administrar isso? Vamos perguntar para o Senhor. A Bíblia nos mostra. E uma das coisas que a Bíblia diz é buscar primeiro a vontade dEle. Buscar o reino dEle é saber, Senhor, qual é a tua vontade nisto? O que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que seja isto? Qual é o caminho? Qual é a tua ideia neste empreendimento aqui? O que o Senhor tem para nos dizer? Buscar entender, a partir das Escrituras e de revelações de Deus, de discernimento espiritual, qual é o caminho, qual é a vontade de Deus. Então, às vezes a gente perde tempo primeiro pensar em mim, como se nós estivéssemos separados de Deus, né? Primeiro os meus negócios, primeiro a minha vida secular. Não existe separação entre vida secular e vida espiritual. Vida espiritual e vida secular é uma coisa só. E a gente separa. Meu negócio é meu negócio, as coisas de Deus são as coisas de Deus. Viu? Meu relacionamento com a minha empresa é uma coisa, meu relacionamento com Deus é outro. Não é, não. É uma maneira desinteligente de viver a administração das coisas de Deus e da vida. Por que não dizer que é uma idiotice? É prejuízo, é perda. Então, buscai primeiro o reino de Deus. A prioridade é Deus.
a vontade dele. O resto, ele toma conta. Confia nisto, creia nisto. Seja na sua vida pessoal, seja na sua família, seja no ministério, seja nos seus negócios. Primeiro, Deus, como é que tem que ser? Depois vem as outras coisas. Quando a gente aprende isto e pratica isto, é maravilhoso. Não desperdice tempo com futilidades. Provérbios 12, versículo 11. Hoje, uma das coisas que mais rouba o nosso tempo, que é uma ferramenta poderosíssima e de bênção, se a gente souber usar, é a tecnologia. Né? Às vezes a gente passa tanto tempo vendo coisas fúteis na internet, né? Navegando em sites idiotas, que não servem para nada, não vale nada, só desconstrói a gente, né? Só tira a gente do foco. Então a gente precisa administrar muito isso, porque às vezes a gente perde muito tempo com coisas fúteis, com coisas sem valores, sem nenhum significado que agrega ao nosso propósito de vida. Então vamos administrar isso com muita sabedoria, pessoal. Tá? Vamos aí usar a tecnologia a nosso favor, tá bom? Não vamos desperdiçar o nosso tempo, não. Vamos viver cada momento discernindo o tempo, porque os dias são maus, viu? Outro sim, invista em atividades produtivas. Este texto deixa claro que Jesus só investia em atividades produtivas. Ele percorria as cidades ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando os enfermos. O ministério de Jesus ele estava fundamentado em um tripé: pregar, ensinar e curar. O texto de Mateus e os evangelhos sinóticos falam sobre isto, né? Ele andava de cidade em cidade, de vila em vila, de lugarejo a lugarejos, pregando o evangelho do reino, ensinando e curando os enfermos. Então Jesus ele tinha um foco no seu ministério e ele não desviou desse foco. Satanás tentou desviá-lo do foco? Sim, mas ele não se desviou do foco. Ele ficou preso à missão para a qual ele aqui veio: pregar o evangelho do reino, ensinar as verdades para que elas se tornassem base para os povos e curava os enfermos. Esta foi a missão do Senhor Jesus, e ele não perdia tempo com outras coisas, não perdia tempo. É só você ler a biografia do mestre, né? A obra dele, o que ele fez, e você vai perceber que ele sempre estava envolvido com coisas importantes, com coisas que tinham valor, que estava dentro do projeto de vida dele, da missão dele. E é isso que nós precisamos praticar. Precisamos olhar para Jesus, tê-lo como exemplo perfeito e buscar focar algo na vida e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Uma das coisas que mais tem acontecido em nossos dias é o inimigo querer desviar o foco da igreja, o foco da liderança. E a gente começa a perder tempo com coisas que não deveríamos perder. Ok? Então, vamos avante. Delegue. Dizemos, né, lá já nos slides anteriores. Jetro ensinou Moisés a delegar suas tarefas. Está lá no capítulo 18 de Êxodo, 17 ao 21. Não se gabe do dia de amanhã, porque amanhã não nos pertence. Amanhã é outro dia. Vamos trabalhar o hoje, o agora. O que podemos fazer agora? Esta é uma visão inteligente de administração. Cultive a pontualidade. A Bíblia comanda: nunca lhes falte o zelo. Romanos 12, versículo 11. Tudo que você for fazer na vida, faça com zelo. Tudo que você for fazer na vida, faça com carinho. Coloque a sua alma, coloque o seu coração, coloque o seu desejo pleno naquilo que você está fazendo. Viu? Porque é ali que está o sucesso do seu empreendimento. Se você faz algo que você não gosta, não vai dar certo, não vai rolar. Se você faz algo porque alguém obrigou você a fazer, também não vai rolar, não vai funcionar. Faça algo que você tem desejo, que você goste, que você ama. É o que eu estou fazendo aqui. Sabe, isto aqui que eu estou fazendo, que é discutir esses temas, ensinar, e ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende,
Eu amo fazer isso aqui. Sabe, eu passo dias ensinando, pesquisando, analisando, aprendendo para passar para os meus alunos. Eu faço isso com uma alegria enorme, com prazer, porque eu gosto, eu amo isso aqui. Então eu procuro dar o meu melhor. Cada vez que eu aprendo algo novo, cada vez que eu ouço alguém que sabe mais do que eu coloco em prática para melhorar o meu trabalho, os meus projetos, as minhas aulas, porque a gente está sempre aprendendo uns com os outros. A gente não aprende nem sempre com os mestres que sabem mais do que a gente, não. A gente aprende com o aluno da gente. Uma pergunta que ele faz, sabe, nos clareia a mente, a gente agora, peraí, eu não tinha pensado nisso. Então, vamos fazer com esmero tudo aquilo que nós tivemos que fazer. Então, a pontualidade, sobretudo para os brasileiros, né, que não são tão pontuais, a gente precisa prezar por isso. As coisas de Deus precisam ser feitas com zelo, com esmero, com dedicação. Isso determina o sucesso das nossas missões. Outro sim, aproveite as oportunidades. A palavra oportunidade, veja que interessante. A palavra oportunidade vem do latim porto. As ideias, né, ou a ideia da oportunidade é baseada em um navio que aproveita o vento para voltar ao porto. Boas oportunidades são raras, fique atento, não perca tempo. Então veja bem, nós não estamos falando aqui na linguagem bíblica de navios a motor. Apesar que hoje, dependendo da tempestade, nenhum motor resiste, né? Mas estamos falando aqui de navios antigos, das chamadas galeras, né? Que eram movidas pelo vento. Então, de repente, o navio queria voltar para o porto, mas precisava de vento para alçar as velas, colocar o navio na direção certa, aproveitar o vento para chegar ao porto. Então, precisava de quê? De atenção, de conhecer o tempo, de saber, está vindo um vento aí. E este vento vai nos levar ao porto. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ficar atentos, porque quando chegar o momento, vamos alçar as velas para que o vento nos leve ao destino. Qual é o destino? É o porto. Daí veio a palavra oportunidade, do latim. A oportunidade é exatamente isso, você fica atento, você se prepara, você se organiza, você estuda, você adquire conhecimento e aguarda a oportunidade. Quando a oportunidade vem, você não perde a oportunidade. Não, você é levado pelo momento da oportunidade ao objetivo proposto. Nunca esqueça isto. Boas oportunidades são raras. Por isto, quando elas acontecerem, quando elas surgirem, não percamos de vista as boas oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Vamos caminhando para o final. Estamos chegando ao final do nosso estudo, né? Mais uns 10 minutinhos para o fim da nossa aula. Estrutura teológica do tempo, nosso próximo slide. O Salmo 118, versículo 24, não deveria ser apenas um fato, mas nosso alvo em nosso uso do tempo. Este é o dia que o Senhor Jesus fez. Veja bem, o nosso alvo é aproveitar cada momento. Então o salmista diz assim, olha, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Por quê? Porque é este o dia. Amanhã você não sabe. Deixa cada dia o seu próprio mal, né? E Jesus ensinou isso. O puritano Jeremias, ele disse assim, olha, esteja certo do seu chamado, do lugar onde você precisa estar e de todo o empreendimento que tiver à sua frente. Isso aqui é importante. Esteja certo, tenha certeza do seu chamado. Eu gosto muito de estudar a vida de Paulo, porque Paulo sempre estava fazendo menção ao seu chamado. E ele falava isso com muita veemência, com muita certeza, né? A partir da sua conversão, ele disse, olha, quem me chamou foi o Senhor, quem me comissionou foi Ele, lá no caminho de Damasco, fui chamado para os gentios. Então veja bem, Paulo tinha certeza do seu chamado, ele tinha certeza do lugar, e o lugar do seu chamado não era ficar lá em Jerusalém como Tiago dirigindo a igreja, não. Ele era um itinerante, ele era um missionário, o negócio dele era percorrer cidades e povos e plantar igrejas. Ele tinha noção plena do empreendimento, do que ele deveria empreender, né? O tempo que ele teria que ter à disposição, né? Chegava em determinados lugares, ficava 2 anos, em outros ficava 3 anos. O que ele ficava fazendo ali? Ensinando. Quando ele chegou em Antioquia, chamado por Barnabé, a igreja tinha nascido ali, através da pregação do evangelho pelos irmãos que saíram de Jerusalém, né?
E se espalharam, e chegando em Antioquia, começou ali uma igreja. Tiago ficou sabendo que ali já havia uma igreja, mas não tinha liderança. Mandou os discípulos, incluindo eles, os discípulos que eu digo, os líderes de um modo geral, né? Não eram só os discípulos no sentido dos 12. E Barnabé foi lá e viu o que estava acontecendo, voltou e procurou Paulo, que até então chamado de Saulo de Tarso, né? E o levou consigo para discipular os irmãos. E ali eles ficaram como mestres na igreja de Antioquia. Depois da igreja formada, estruturada, bem administrada, diz lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo, em um culto de oração, disse: olha, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aí eles saíram para plantar igrejas em diferentes cidades, em diferentes lugares. Então nós temos a primeira, a segunda e terceira viagem missionária de Paulo, né? A primeira foi com Barnabé, depois ele teve com Silas, e assim nós entendemos a história das missões do Novo Testamento e entendemos como que esses homens tinham certeza do chamado, consciência de que eram chamados por Deus, né? Eles tinham certeza de onde eles deveriam estar para desenvolver esse chamado e do que eles deveriam ter para empreender, né? Que tipo de empreendimento eles deveriam fazer. E Paulo entendeu muito bem isto. Por isso, ele é um dos homens de maior sucesso no Novo Testamento no que diz respeito à administração do tempo, dos recursos, do chamado, tudo isto. É um verdadeiro exemplo de um grande líder, de um grande administrador. Visão do tempo. O tempo segundo Deus. Kairos e aion, no grego. Kairos significa tempo determinado por Deus. Por exemplo, o nascimento de Cristo aconteceu exatamente no dia, hora e minuto marcado por Deus. E Deus trabalhou na história para que se cumprisse isto que estava na sua mente. Isto é tempo kairos. As coisas vão acontecer no tempo de Deus, não no nosso. Aion é o chamado tempo eterno, é eternidade. Tanto o kairos quanto o aion está fora do domínio humano. Ok? Nós não temos nada o que fazer com este tempo. O kairos e o aion. Aion é o tempo eterno, que pertence a Deus, tanto quanto o kairos. E o cronos é o tempo do homem, é o período. Por exemplo, nós decidimos aqui ter a aula de administração eclesiástica em duas etapas, né? De cerca de 50 minutos cada uma. Isso aqui é um tempo e eu estou administrando esse tempo. Esse é o tempo chamado cronos, que é o tempo do homem. Nós administramos este tempo. Então não tente administrar um tempo que não é seu. Não tente administrar um tempo que pertence a Deus. Se foque naquilo que diz respeito à capacidade humana de fazer. Então aquilo que é para nós fazermos dentro do nosso tempo, é obrigação nossa fazer. Aquilo que não está sob o nosso domínio, está sob o domínio de Deus. Temos que entender essas diferenças. Então, nós temos aqui mitos sobre a administração do tempo, razões para administrar o tempo, porque ele é curto, né? Passa velozmente, a vida é um sopro. Desperdiçadores e economizadores de tempo. Você, como um bom administrador, vai saber tanto aproveitar como desperdiçar o tempo. Vai depender das suas escolhas, da sua visão, do seu preparo. Dicas para economizar o tempo. Quais são as dicas? Por exemplo, planejamento é uma delas. Quando você planeja, você vai economizar tempo. Quando você estabelece um objetivo definido, mesmo com os percalços do caminho, você vai economizar tempo. Por que às vezes a gente vai, por exemplo, no supermercado e demora a sair do supermercado? Porque você vai e fica pensando, o que eu vou comprar mesmo? O que eu vim fazer? Não. Quando você decide, não, eu vou ao supermercado, eu preciso comprar isso. O que você faz? Você já vai direto no corredor, né, no setor onde tem o que você precisa. Saiu dali, você vai para o outro, pega tudo, coloca, para um pouquinho, lembra se está esquecendo de alguma coisa. Não estou esquecendo de nada. Opa, vamos embora. Economizou tempo. Agora vai para o supermercado sem saber o que vai comprar, vai ficar lá pensando, e vai perder tempo. Então existem algumas dicas para economizar tempo. Pense nisto. Como fazer reuniões criativas? Use o cérebro. Use a sua inteligência. Por que às vezes as nossas reuniões são muito cansativas? Porque a gente não é criativo. Que a gente faz uma reunião onde um fala sozinho, é uma monotonia, né? Terrível.
é um monólogo, só um que fala, e as pessoas cansam. Então, nós queremos dar algumas sugestões, né? Primeiro, diversifique os participantes da reunião. Próximo slide. Misture pessoas de diferentes setores para colaborarem em um determinado assunto. Às vezes, a solução é tão simples que não percebemos. Aí você mistura pessoas de diferentes áreas, terá também diferentes opiniões, diferentes ideias, diferentes visões, né, pontos de vista. Isso vai ajudar a reunião a ficar agradável e caminhar velozmente, né, rápido. Tente fazer as reuniões no horário da manhã, quando estamos mais tranquilos e descansados. Porque depois de um dia de trabalho, aquilo tudo, a pessoa já vai para o final da reunião, né, para a reunião, cansado. Aí não tem paciência e fica muito mais cansativo. Terceiro, faça um concurso de ideias para toda empresa ou igreja, né? Depende do setor. Pode ser de mais criativa, mais lucrativa ou a que mais economize os custos. Coloca isso na mesa, né? Para quê? Para que haja uma maior facilidade para discutir as questões, discutir os temas, né? E chegar ao que se pretende. Número 4, responda às ideias. Explique por que algumas são boas e outras não. Assim os colaboradores se sentirão à vontade de continuar participando. Não é só falar, não está bom, não aceito. Não, explica, né? Com todo respeito, sem dúvida alguma. Olha, a sua opinião, ela seria muito importante numa outra circunstância, mas nesta não seria viável. Por quê? Por causa disso e disso e disso. As pessoas se sentirão à vontade para continuar participando. Agora, se você chega e diz, não, essa ideia está errada, as pessoas se sentem constrangidas e não vão mais participar da reunião, dar opiniões, né? Isso não é positivo, não é bom. Número 5, premie os vencedores com um pequeno mimo e com muito reconhecimento. Até mesmo uma frase, uma palavra, um elogio. Olha, sua ideia foi fantástica, viu? Que bom, rapaz, que Deus te abençoe. Olha só, é difícil fazer isso? Para alguns é impossível, porque a vaidade, o orgulho é tão grande que a pessoa não tem a humildade de reconhecer que a ideia daquela pessoa foi fantástica. Isso é prejuízo para qualquer empreendimento, né? Quando a pessoa age dessa maneira. Número 6, análise cases, né? Análise de casos. Assista a vídeos e apresentações. Varie na forma de mostrar o problema e a solução. Quer dizer, assim você vai dar a oportunidade às pessoas de ter também diferentes pontos de vista em relação tanto ao problema quanto às soluções, e haverá uma participação maior, né? O administrador contemporâneo, próximo slide. Olha só, eu coloquei aqui uma mesa redonda. O administrador contemporâneo, ele está de pé, falando com todo mundo, praticamente no mesmo nível. Aqui as pessoas têm a oportunidade de se olharem nos olhos, né? Não é aquela cadeira retangular onde o chefe senta de um lado e ele é o único que fala, o único que decide e as pessoas só seguem as ideias dele, né? Aqui na mesa redonda, não. Todo mundo participa, todo mundo fala, todo mundo dá opinião e, no fim, seleciona aquilo que é o melhor para o resultado da coletividade, não do indivíduo. Seja ele o chefe, seja ele o patrão, seja ele o líder, não importa. Vai ser bom para o coletivo, né? No caso da igreja, vai ser bom para a igreja? Amém. Ah, não vai ser bom para o irmão. Ah, mas espera aí, eu não posso trazer prejuízo para o coletivo em nome de uma única pessoa. Isso não é correto, não é justo, né? Próximo. Para terminar, participantes de uma reunião. Eu vou mais ler do que comentar. Aí você preste atenção e salva isso depois, né? Você vai ter aí na sua plataforma para você continuar lendo e revendo. Olha só, participante de uma reunião. Que tipo de participante muitas vezes nós temos nas nossas reuniões de liderança, de administração? Primeiro, aquele que é cavalheiro, elegante em seu traje, fala bem, mas ouvi-lo sempre torna cansativo. Valorize a sua participação e depois encurrale-o, porque senão ele fala sozinho. Liberal. Valoriza a democracia com sua autocracia. Não, nós somos democráticos. É bem semelhante ao PT, né? Fala tanto de democracia, mas na verdade é uma ditadura, né? É exatamente isso. Se posiciona contra o líder da reunião e não é sincero. Dê a ele liberdade provisória e conduza-o à reflexão quanto às suas opiniões. Você dá para ele liberdade provisória até um certo ponto. Depois, leva ele a refletir e com classe você coloca ele no lugar dele.
Presunçoso fala pouco, mas seus gestos provam que ele não está concordando. Ele sabe tudo. Faça ele falar. Agradeça a sua colaboração e, em seguida, lance um novo debate, perguntando diretamente a ele. O cara está lá, né? Você está falando, ele está demonstrando que não está concordando com nada. Aí sabe o que você faz? Se vire para ele. E diz, e aí, rapaz, sobre isso, o que você pensa? Eu penso assim, 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 assado, porque ele sabe tudo, né? Ele sabe diferente de todo mundo. Aí depois você entra num próximo tema e já joga para cima dele. E veja como é que ele vai se sair, né? Esse é o presunçoso. Pergunta diretamente a ele, para que ele se exponha. Não é maldade, é forma de administrar uma reunião. Nós vamos ter esse tipo de pessoa. Se a gente não administrar assim, nós vamos ter problema em nossa reunião, né? E não vamos chegar a um denominador comum. O falador, ele gosta de ouvir a própria voz. Rouba a fala dos outros e não esclarece nada. Interrompa-o de forma elegante e devolva a palavra ao orador. O tímido, não faça perguntas embaraçosas para o participante que é tímido, viu? Quando você fizer pergunta, faça sempre perguntas retóricas, que você praticamente já responde a pergunta que você está fazendo. E aí ele vai participar sem constrangimento, isso é muito importante, né? Observe-o e deixa ele participar quando ele desejar. Não fica cutucando o tímido, porque ele é tímido, né? Então saiba liderar isso aí, tá bom? O desafiador tem prazer em desafiar a todos. Faz perguntas programadas, cujas respostas ele já as conhece. Chame a participação dos demais participantes e, no final, tenha o controle da reunião. Não deixe o cara ter liberdade, não. Encurrale ele, tá bom? Faça perguntas programadas e perguntas que ele não sabe muito, assim ele não tem muito o que falar. Conversador. Fala mais com o companheiro do lado e, geralmente, sua fala é negativa quanto ao tema. Use algum método para fazê-lo envolver com a maioria. Não deixe que ele tumultue a reunião com suas pseudo-ideias criativas. Você está lá falando, né, dirigindo a reunião, discutindo um tema, de repente ele começa falando com o companheiro do lado, e você não sabe o que ele está falando, de repente ele está chamando a atenção de todo mundo, e geralmente este nunca fala nada concordando com o que você está dizendo, com o tema da reunião. Ele está colocando a ideia dele, discordando do que está sendo discutido. Então, não deixe que esse sujeito tumultue a reunião com suas pseudo-ideias criativas, né? Ideias mirabolantes. Deixa não. O desconfiado. Esse não confia nos propósitos discutidos. Não, ele é sempre desconfiado. E é infeliz. Sempre descontente. Faça de tudo para ser o mais transparente possível e sabiamente leva-o para dentro do plano, buscando convencê-lo a partir da sua fala, para que ele tome conhecimento e se conscientize de que aquele plano é importante e que vale a pena. O político gosta do poder de comandar. Valorize sua contribuição e a de todos os demais, não só a dele, né? Valorize a dele e dos outros também, sem permitir que as suas ideias sejam as únicas a serem acatadas. Não deixe que se crie partidos e favoritismo dentro da instituição. Você quebra isto quando você iguala as ideias de todo mundo como ideias importantes, mesmo que não sejam todas elas acatadas, é claro, porque nunca é possível, ok? O esperto é portador de QI alto, fala bem, é um tipo duro, mas delicado ao lidar com as pessoas, sabe fazer observações com precisão, bem como alterar o pensamento alheio a seu favor. Ele consegue mudar a ideia dos outros, o pensamento dos outros a favor do que ele pensa. Para conseguir seus intentos de polida, derruba e ridiculariza os outros participantes. Não é fácil lidar com investidas inteligentes. Nunca esqueça disso. Ele sabe pedir desculpas e justificar suas boas intenções. Boas intenções, né? Entre aspas. Coloquei aí. Não confronte diante da turma, mas traga-o para o seu lado e use o seu modo a seu favor. Beleza? Aqui nós terminamos os nossos slides, né? Temos ainda o ponderado, né? Temos o ponderado, o último slide. O ponderado estão sempre dispostos a colaborar. São pessoas de boa formação, cultural e equilibradas.
sendo sinceras em seus propósitos. Eles ou elas, as pessoas, essas pessoas se sujeitam às normas fixadas e não têm receios de propor mudanças em caso de necessidade. Conte sempre com esses colaboradores. Faça uso de suas habilidades para lhe ajudar nas definições dos problemas. Agradeça-lhes pela participação e não deixe que isto pareça desmerecer a contribuição dos demais. Forma inteligente de administrar uma reunião, cujo objetivo é trazer uma excelente, boa, agradável administração do propósito. É tudo um processo. E passando pelo caminho, nós conseguimos chegar no final e alcançar os objetivos. Quero aqui agradecer a você, aluno, pelo privilégio de participar conosco desta aula. Como eu digo, é muita coisa e você poderá enriquecer esta aula fazendo as suas pesquisas pessoais. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, eu peço ao Senhor que abençoe a sua família e que você tenha sucesso em tudo aquilo quanto fizer. E que, ao terminar este curso de teologia oferecido pela ITMO, que você faça bom proveito de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que Deus tem te proporcionado conhecer através deste canal. Eu quero fazer uma oração para terminar esta aula de hoje e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, em Cristo Jesus estamos mais uma vez elevando a Ti, Pai, as nossas orações, na certeza de que o Senhor está conosco sempre e de que nós e o Senhor somos um só, dentro de um propósito cujo objetivo é enriquecer o reino do Senhor na terra e trazer almas para este reino. Pai, eu te glorifico pelo privilégio de ministrar esta palavra a este meu ouvinte, seja ele um aluno jovem, de meia idade ou da terceira idade, casado ou solteiro, não importa, mas a Tua palavra os alcançou nesta hora, Senhor, neste momento, através da ministração, através deste vídeo, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles e que haja riquezas insondáveis do Teu trono sobre a vida de cada um e de suas respectivas famílias. Abençoe os negócios, abençoe a família, abençoe o ministério de cada um, é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus.